Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, estamos aqui para fazer a nossa oração da noite, oração das 18 horas, e também para dar continuidade àquele assunto muito importante que é sobre as 10 pragas do Egito. Nós falamos sobre 5 pragas e agora iremos falar sobre mais 5 pragas. E já vou deixando o primeiro vídeo aqui na sua esquerda, para quando você terminar, você já entra meditando e orando nesse vídeo que eu vou deixar para você. Olha, no vídeo anterior eu falei sobre 5 pragas. Praga do sangue, praga das rãs, praga dos piolhos, praga das moscas e a praga dos rebanhos. Agora nós iremos falar sobre a 6ª praga, que é a praga das feridas, ou seja, aquelas enfermidades que tomou conta do corpo daquelas pessoas, aquelas chagas profundas. Irmãos, Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e jogar para cima. Quando Moisés fez isso, surgiram graves feridas que causaram muita dor e sofrimento dos egípcios e também nos animais. Inclusive, até os magos feiticeiros foram infectados dessa praga. Está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. Eles clamaram por seus deuses, o Deus da saúde, que os curassem, mas nenhum deles foi capaz de desfazer o que Deus havia feito. Resumo, com isso, o Senhor mostrou aos egípcios naquela época e nos mostra hoje que ele tem poder sobre a saúde e a doença. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo e de nada nos adiantará buscarmos falsos deuses, curandeiros, cirurgiões espirituais ou qualquer outra coisa semelhante. A 7ª praga é a praga do granizo. Moisés avisou a Faraó que Deus iria mandar uma terrível tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros de Faraó ouviram aquele aviso, ficaram com muito medo e protegeram os seus escravos e os seus rebanhos antes da tempestade chegar. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo junto com as plantas. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 24. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses dos egípcios, o Deus da colheita e o Deus do clima, provando que a natureza obedece somente a Ele. Para nós também, o Senhor mostra que todos aqueles que ouvem a sua palavra e fazem da sua vontade são poupados nos dias maus. Já aqueles que desprezam, causam a sua própria destruição. Praga dos gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito, e os conselheiros de Faraó lhe imploraram para que Faraó libertasse os judeus, para não devastar mais a terra. Está em Êxodo capítulo 10, versículo 7. Mas Faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou da sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos que o céu se escureceu. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus acabou com as fontes do alimento do Egito para mostrar que os seus deuses, que deveriam garantir o sustento daquele povo, irmãos, não tinham poder para isso. Da mesma forma, ele nos mostra que ele é o responsável pelo nosso sustento e tem poder para dar e tirar também aquilo que ele deu. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, recebemos tudo o que nós precisamos. A 9ª praga, a praga das trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas muito densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver e nem fazer nada. Apenas os hebreus, na terra dos hebreus, tinha a luz do sol. Êxodo 10, 22. Os egípcios, irmãos, celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol. O Deus Sol se chamava Ra.
sobre a serpente do caos e das trevas. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, isto mostrou claramente o quanto Deus era mais poderoso do que o Deus Sol, ou seja, o Deus Ra. Além disso, os faraós, irmãos, eram considerados descendentes do Ra, do Deus Ra. Por isso, teriam poderes sobre todas as outras pessoas. Mas durante aqueles dias, Faraó ficou fragilizado por causa da escuridão. E Faraó, mais uma vez, nada pôde fazer. Deus mostrou que ele também tem poder. O que tudo fazemos depende dele. Deus é soberano sobre todas as nossas vidas. Ele é a luz daqueles que o amam, mas quem rejeita, você sabe, vive em trevas. E a última praga é a morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito, matou o primeiro filho, o primeiro filho de todas as famílias do Egito, as primeiras crias de todos os rebanhos, todos primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, morreram, porque entrou um anjo da morte ali, a mandado de Deus, e matou todo mundo. Os primogênitos, está lá em Êxodo 12, versículo 29, somente os hebreus que tinham colocado o sangue do cordeiro, que foi oferecido a Deus nos umbrais da porta, naquela parte do marco mais alto da porta ali, o anjo da morte não entrou e não matou ninguém. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e seu futuro. Olha, irmãos, o primeiro filho, naquela época, era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Por isso, depois que Faraó perdeu seu filho, ele finalmente libertou os hebreus que deixaram o Egito rumo à terra prometida. Deus, mais uma vez, nos mostra que ele é o único que tem poder sobre toda a raça humana. O sangue do cordeiro na porta era um sinal que a morte não entrasse. Da mesma forma, irmãos, somos libertos da morte e da condenação eterna através do sangue de Jesus, quando nos arrependemos do nosso pecado e cremos no sacrifício de Jesus. Por isso, vale a pena continuar na presença do Senhor. É muito importante continuarmos caminhando com Deus todos os dias das nossas vidas. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos aí para a nossa oração. Coloca diante de Deus e abra o teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, agradecendo por mais esse grande privilégio que o Senhor tem nos dado. E agora, Deus, eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida dos teus filhos que estão orando comigo agora. Ó Deus querido, que o Senhor venha estar curando toda ferida, todo mal, toda enfermidade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, se tiver alguém doente, que o Senhor venha repreender. Pai querido, eu peço a Ti também, Pai, que nenhuma tempestade do mal, tempestade de granizo, no sentido espiritual, venha cair sobre a vida dos irmãos, mas que o Senhor venha estar dando livramento, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, livra, Pai querido, este teu filho, esta tua filha, de todo mal. Também, Deus, eu peço a Ti, assim como o gafanhoto destruiu a economia do Egito, ó Pai querido, acabou com tudo que eles tinham. Ó Deus querido, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que nenhum gafanhoto, nenhuma obra maligna venha tirar o sustento de cada dia dos teus filhos. Muito pelo contrário, meu Deus, que o Senhor venha dar o pão de cada dia. Repreenda o devorador, repreenda o gafanhoto que vem para comer e roubar tudo aquilo que nós plantamos. Deus querido, eu oro também, Pai, pela vida dos irmãos, Pai querido, que eles nunca venham voltar para as trevas. Ó Deus querido, quando o povo de Israel, o povo do Egito viveu em plena treva, nós sabemos que enquanto o mundo está em trevas, nós estamos vivendo na luz, e a nossa luz é Jesus. Pai querido, eu lhe peço também, Pai, que o Senhor venha estar repreendendo
todo espírito de morte, assim como aquele anjo da morte entrou na casa do povo do Egito e matou todo o primogênito, mas que o anjo da vida vem estar entrando dentro da nossa casa, repreendendo, ó Deus, todo o mal, toda a enfermidade, toda a morte seja aniquilada. Se tiver alguém agora orando comigo, Deus, e precisando de saúde, eu peço que o Senhor venha ministrar sobre a vida deles. Pai querido, muito obrigado por mais esta oração e continua falando, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, ficam todos na paz do Senhor e até a oração da meia-noite, em nome de Jesus.